valendo? Bom, eu Sim. Primeiramente quero agradecer a presença de todo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui ao GRC Talk. Esta que é a nossa primeira edição e que é o primeiro dia dessa edição do GRC Talks, com S no final, tá, pessoal? Hoje eu tenho o prazer aqui de ter a presença do Marcos Paulo, parceiro nosso da Safeway. O Marcos Paulo, que já trabalhou na Módulo, é um profissional do mercado de GRC. Nós temos aqui também a presença do professor Leandro Jesus, pessoa totalmente inteirada nesse tema de hoje, não é? Vai poder enriquecer, contribuir muito com esse nosso bate-papo aqui. E nós contamos aí também com a presença do Fábio Bastos, que, assim como o professor Leandro Jesus também é professor, né? Está falando diretamente do Rio de Janeiro, ele é da RSM, e é ex-Bradesco, assim como eu. A gente tem a raiz lá atrás, no começo, também dentro dessa grande organização que é o Bradesco, né? Bom, o nosso tema de hoje, maturidade em GRC e implantação de uma plataforma. Então, durante essa 1h30, nós vamos conversar aqui de maneira bem descontraída, mas trazendo informações relevantes, muito importantes, sobre a maturidade de GRC e como é que funciona isso a partir do momento em que uma empresa decide implantar uma solução para apoiar nesses processos, né? Eu vou dar a palavra, então, para cada um deles poder se apresentar e, depois da apresentação de cada um deles, nós abrimos aqui para o começo do bate-papo, para as provocações. Só mais uma vez, lembrando que hoje, dia 2/5, é a primeira data, né, o primeiro evento aí, primeira data dentro do evento GRC Talks. Nós ainda teremos mais 5 outras datas, tá? Com temas diferentes, com participantes diferentes. E é isso aí, pessoal. Então, começo aqui com o Marcos Paulo. Boa tarde, Marcos Paulo. Um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pela iniciativa, tá, de reunir especialistas e profissionais para a gente discutir desse tema que é importantíssimo hoje em dia. Tá? Falando um pouquinho sobre a Safeway, somos uma empresa fundada em 2007 com o propósito de apoiar outras empresas a elevar o grau de maturidade em segurança da informação, cibersegurança, privacidade de dados e passando pelos temas de governança, riscos e conformidade. Né? Nós atendemos clientes desde pequenas empresas a grandes empresas em diferentes mercados de atuação em escala nacional e internacional, né? E, novamente, é um prazer estar aqui. Eu, como você bem comentou, tenho uma experiência de aproximadamente 10 anos lidando com a implementação de soluções de governança, riscos e conformidade, e não somente a implementação de soluções, como a estruturação de processos. Né? Então, ao longo dessa trajetória, tive uma série de obstáculos e desafios que é importantíssimo a gente ter esse canal aqui para compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos participantes. Excelente, vai ser ótimo contar aí com a sua experiência, principalmente nessa parte de cyber, que eu acho que de todos nós que estamos aqui, você é quem tem mais esse viés, então você vai poder enriquecer a nossa conversa mais para esse lado aí, né? Então agora eu vou passar a bola para a apresentação do professor Leandro Jesus. Vai lá, tá contigo. Estamos acostumados já, né, Edu? Primeiro, um prazer falar com vocês aqui, rever alguns parceiros de projetos e negócios aí. Bem, meu nome é Leandro Jesus, como o próprio Edu falou, né, eu já atuo aí ora como consultor, auditor e como professor também nas horas vagas aí para se estressar um pouquinho, né, isso é a nossa via de escape aí, onde nós buscamos a energia para o dia seguinte. Então, tem mais aí 20 anos de experiência, então eu comecei lá em 1994, quando eu comecei a atuar com a Basileia, risco operacional, todo aquele trâmite de banco. Depois eu fui para uma outra experiência numa Big Four, trabalhar na área de auditoria externa, contábil de bancos também. Acabei me aperfeiçoando, fui para um outro caminho depois, migrei totalmente para a GRC, mas mais para a indústria, e aí eu venho trilhando aí, né? Eu tenho especialização em riscos e fraudes, outra especialização em controladoria e finanças e mais 16 anos lecionando aí processos e controles internos, e só no Senac já vai para o 15º ano
exatamente esse módulo. E estou aqui para contribuir com vocês. Além disso, eu sou um dos consultores aqui, parceiros diretamente em projetos de riscos aqui da Perinit, e participo também do grupo de estudos aqui de metodologia para aperfeiçoamento do sistema Perinit também, tá bom? Então, prazer em falar com vocês. Obrigado, Leandro. Prazer contar com você também. E vamos lá, professor Fábio. Se apresenta para todo mundo. Agora nós temos quase 200 pessoas aqui com a gente, são 196 participantes online no momento. Por gentileza, fica à vontade. Legal. Primeiro, boa tarde. Quero agradecer aí teu convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho sempre muito importante, muito necessário esses fóruns de discussão, somente no momento que a gente está agora, né? Falar de GRC agora tem se tornado uma necessidade constante de qualquer empresa. Me apresentando rapidamente, como o Eduardo falou, né? Meu nome é Fábio Bastos, eu hoje sou sócio na RSM Brasil ACAL, sexta maior consultoria do mundo, né? O mesmo modelo que as Big Four. Já tinha tido uma passagem também em Big Four, eu estou aprendendo há 25 anos sobre GRC, e quando eu digo aprendendo, Leandro com certeza vai concordar comigo, ele até disse que a sala de aula é uma válvula de escape, e é realmente um grande aprendizado, né, Leandro? A gente está sempre trocando experiência. Então, eu estou há 25 anos trilhando esse caminho, vou entregar um pouco minha idade, já que o Leandro também entregou a dele, que foi 94, a minha foi 90. Eu comecei em 90 como auxiliar de auditoria, ainda carregando aquela, a gente chamava de cachorrinho, né? Aquela pasta cheia de documento. Virei especialista em tirar xerox, comprar lanche e aprendendo nesse caminho, né? Depois tive algumas experiências interessantes em grandes empresas, como a Bradesco Seguros, que o Eduardo comentou. Depois tive a oportunidade de passar pelo Grupo X, então trabalhei com Ike Batista, que foi uma experiência fascinante. Depois eu fui para a Ernst Young experimentar um pouco de consultoria, né? Sempre vivenciando do outro lado da mesa, fui aprender um pouco de consultoria. Saí da Ernst Young e fui aí experimentar a GRC empresa familiar, que é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Cada empresa familiar é uma empresa diferente e totalmente diferente das empresas do mercado regulado ou listadas em bolsa, né? E aí, a última experiência, antes de voltar para a consultoria, que é onde eu estou hoje, eu tive a experiência de participar de uma empresa que foi citada na Lava Jato. A Personal Service era uma empresa de facilities que foi citada na 17ª fase, e eu fui para lá com a incumbência de implementar o programa de compliance full, né? E aí a gente é a primeira coisa que a gente pode abrir uma discussão de horas, né? O que é esse compliance full, né? Esses termos, eles se misturam. E é provável que a gente fale bastante sobre isso aqui hoje. A RSM entrou em recuperação judicial, não em função da Lava Jato, mas sim pelo ineditismo, né? Ainda não se sabia muito bem quais eram as consequências de uma citação em Lava Jato. E aí houve uma precipitação de venda, cometeu-se um pecado capital, que é uma realização de due diligence meia boca, não se pode cometer esse pecado capital. E aí começou o problema, empresa de pessoas com caixa apertado, você tem muito risco de ter problemas, e foi o que aconteceu. E aí eu fui para a RSM, estou há 3 anos, fazendo 3 anos agora na RSM, vivenciando toda essa mudança aí de GRC. Então, acho que vai ser bem agradável e bem proveitoso aqui nosso bate-papo. Estou feliz pelo convite. Obrigado. Inclusive, meu professor está lá, viu, Bastos? Meu professor está lá, viu? Júlio Andrade. Aonde? Ele está aqui em São Paulo, Júlio Andrade. Ele cuida da parte de bancos da RSM aqui, junto com o Edilto Shepansky. Eles foram os meus professores lá em 90, lá, quando eu trabalhava no banco. Bacana. Eu estou do lado de cá, com Carlos de Guerra, com Leonardo Biar. Eu estou no Rio. Legal. Mas estamos em casa, então. Já vi que estamos em casa. Excelente, excelente. Bom, enquanto o Fábio Bastos e o Leandro Jesus estavam começando a trabalhar ali em 94 e tal, enfim, em 90, eu estava nascendo nessa época. Mas aí, logo em 98, eu já estava começando a trabalhar com compliance por uma questão precoce na minha vida. E aí, o que acontece é o seguinte, eu vou falar rapidamente de mim, eu já tenho 12 anos de Perinit, né? Eu estou na Perinit desde que nós éramos Murá ainda. Eu tive 14 anos de experiência desde o ano de 96 no Bradesco, trabalhando na área de gestão de riscos e compliance, controles internos,
enfim, e especificamente eu atuei muito tempo no departamento de câmbio, e na Perinit eu tive essa oportunidade de trabalhar com a tecnologia voltada para governança, para gestão de riscos, compliance, auditoria. Foi estando na Perinit que eu tirei a certificação de auditor e de gestor de riscos também, né? E já estou na empresa agora há 12 anos, né? Bom, vou fazer o seguinte, então. Então, como a gente começou, Marcos Paulo, professor Leandro Jesus e professor Fábio Bastos, então os últimos serão os primeiros. Eu vou fazer primeiro a provocação aqui para o Fábio Bastos, porque ele deu um exemplo aí que já serve para fomentar essa nossa discussão. Ele trabalhou em empresas do mercado regulado e trabalhou em empresas de estrutura familiar. Fábio, dá uma explicada para a gente o que difere a maturidade de governança de uma empresa familiar, que normalmente não tem a obrigatoriedade legal, aquela obrigatoriedade para poder listar ações na bolsa, enfim, e de uma empresa que tem isso. Explica para a gente, sob a sua ótica, como é que se desenvolve a maturidade desses dois cenários diferentes, por gentileza? Excelente, que bom. Vamos lá, eu diria o seguinte, que antes até de demonstrar um pouco da diferença de uma para outra, eu queria que a gente trouxesse para uma reflexão qual é o momento que a gente está falando hoje de GRC e de compliance, né? Eu falo muito de compliance porque dentro dos 4 principais elementos desse GRC, que é a governança, risco, controle e compliance, eu entendo que o compliance está com uma grande missão de transformação. O advento da lei trouxe holofote para o compliance, mas a gente não pode mais tolir o compliance, subestimar o compliance às suas atividades de atendimento à regulamentação externa e interna. Ele já transcendeu. E aí, dito isso, a diferença que eu vejo dentro das duas perspectivas, né, empresas listadas, empresas multinacionais ou de segmentos já bem maduros para a empresa familiar, é exatamente o entendimento. O conhecimento, isso não muda porque só as empresas familiares é que não entendem o que é um GRC. Não, se a gente for para dentro do mercado regulado, também tem muita dúvida do propósito. E eu acho que a grande palavra de ordem é a gente ter clareza no objetivo de cada coisa que a gente quer implementar. E quando eu digo de cada coisa, é porque a gente tem hoje vários programas. Na nossa época, lá, minha e do Leandro, e sua também, Eduardo, a gente já é da mesma escola, né? Mais antigos, mais vividos aí. O Marcos está mais garoto. Mas lá atrás, tudo era risco operacional. A gente tratava um grande risco. E aí a coisa foi evoluindo, a coisa foi aperfeiçoando. Eu faço muita analogia para a medicina, né? Antigamente tinha o médico da família que cuidava da unha encravada e da doença do coração. Agora tem os especialistas, e a mesma coisa aconteceu com o nosso tema. Então, mesmo no mercado regulado, existe um pouco de dúvida do propósito. Então, o nosso desafio no mercado regulado é transformar a obrigação num valor agregado, e para a empresa familiar, é entender exatamente o porquê que a empresa está buscando um GRC. Eu posso trazer, por exemplo, a primeira empresa familiar que eu fui depois que eu saí da Ernst Young foi uma empresa, era uma fábrica, a Carta Fabril, que está até hoje. É uma empresa muito bem sucedida, muito estruturada, e o motivo pelo qual eles foram procurar o GRC era por conta de abertura de capital. Então, existia na estratégia da empresa o desejo de abrir capital. E aí a primeira coisa que foi dita à época é que, se você não tiver uma estrutura mínima de governança, esquece que ninguém vai botar dinheiro aqui. E aí vem a pergunta, o que é governança? E aí, página em branco. Então, você entra com uma missão, tem que ter muita clareza, e eu acho que a maior qualidade de nós, profissionais dessa área, é a resiliência. É a habilidade de falar a mesma coisa de maneira diferente e que com um grande objetivo, que é convergir para a estratégia. Se a gente não conseguir conectar exatamente o propósito pelo qual está sendo buscado um GRC, qualquer programa que seja, e eu enfatizo muito essa questão do programa, porque hoje nós já temos outro desafio, que é a convergência dos programas. E aí entra muito a questão das soluções, que não dá mais para a gente também pensar de forma isolada. Eu tenho um programa de LGPD, eu tenho um programa de risco operacional, eu tenho um programa de compliance, um programa de integridade, um programa de gestão de antifraude. Essas coisas têm que se falar. Então, a gente não pode esquecer e não pode separar
de uma forma abrupta, de achar que as empresas do mercado regulado, isso já está saneado, isso já está solidificado, todo mundo sabe exatamente o que é o GRC. Eu acho que ainda não é uma verdade, e que bom que isso é que torna o nosso trabalho tão enriquecedor, que a gente está, cada dia é uma coisa diferente, e a estratégia que vai nortear isso. Então, sumarizando, é isso. Eu acho que tem as duas perspectivas. O grande objetivo para as empresas familiares é a gente ter a habilidade de identificar exatamente o propósito, e nas empresas reguladas, que já tem por necessidade ter um GRC, é transformar a obrigação no valor agregado. É isso que eu diria como grande diferença. Perfeito, perfeito. Olha, Leandro Jesus, pegando um pouquinho da sua experiência, eu sei que hoje você é um especialista em processos, né? Você, além de todos os temas que você sempre transita muito bem, um deles é processos. Eu queria te perguntar o seguinte, e você já foi, como disse, um auditor contábil, um auditor das DFs, das demonstrações financeiras, enfim. Daquela época em que você atuou em Big Four até agora, o que você entende que mudou em termos de maturidade? Até que ponto o mapeamento dos processos é importante para esse amadurecimento? E em que aspecto que as tecnologias, as soluções têm contribuído para isso, na sua visão? Que boa pergunta, né? Senão você não teria feito, né, Edu? Mas eu digo que, olha, eu gosto sempre de, inclusive nas aulas, eu brinco com os alunos, né, que eu falo, olha, se você tivesse conhecido, tivesse feito amizade com o Coso em 1992 ou 94, você já teria um bom amigo de alguns poucos 20 anos. E se você tivesse refeito essa amizade, renovado os votos do casamento para o Coso 2013, esse casamento ele estava bem sustentado, né? Estava bem mais perene, você garantia a perenidade aqui, junto com o sistema da Perenity aqui, né? Só que o grande problema é que desde lá de 90 para até hoje, as pessoas elas não gostam de ler. Eu indico, de coração, faça a leitura das boas práticas, não são leis, são boas práticas. Faça a leitura do COSO, da ISO e de todas as ISOs, né, Marcos? Tanto as ISOs para processo, para riscos, ou para segurança da informação, ou para sustentabilidade, ou a 19600, né? Se não falar a memória, para compliance, a 37000 e por aí vai. Faça a leitura, seja o curioso. O que difere um profissional do outro, um consultor do outro, ou a evolução de uma metodologia, ou de um processo, ou de avaliação de processo, Edu, no final do dia, quanto mais um consultor ou um especialista se especializa, estuda, tá? Ele tem o senso crítico dele é aguçado cada vez mais. Essa experiência que você falou, né, de processos e toda essa questão, ela veio de ter feito tanto fluxograma na Basileia e na 3380 lá atrás, né, na resolução 3380 de banco, porque quando nasce uma regulação... Menciona aí o que é 3380, Leandro, para quem está assistindo, porque provavelmente... Agora nós estamos com quase 250 participantes, 249. Fala o que é 3350 para quem não sabe o que é para bancos. Lá na década de 90, né, apareceu lá a Basileia, né, teve a criação até um pouco antes da Basileia, lá no primeiro pilar da Basileia. Um dos primeiros pilares da Basileia era exatamente o mapeamento de processos e identificação dos seus riscos operacionais lá, né, tanto que o Fábio citou aqui. E essa cultura vem desde a década de 90 nos bancos, né? Então, criou-se o primeiro pilar da Basileia, resolução lá 3380, por trás você tinha que fazer as entrevistas, desenhar os fluxogramas, no Visio, Visage, outras ferramentas, identificar os riscos. Só que você ficava atrelado aos principais riscos ali, mas especificamente riscos operacionais. Só que era uma gama de mapeamento e desenho de processos assim, normalmente era para 100% das áreas dos bancos. E o segmento bancário, né, banco, corretora e instituição financeira, quando você começa a entrar para o desenho dos processos, só na área de crédito dá 20, 30 fluxos, então é uma loucura. Então é ali que você se especializa nessa forma de ter a visão de processos, né, e por aí vai. Mas eu digo, Edu, até para fazer um link com a ferramenta hoje, né, e a ferramenta ajuda muito essa questão de você também poder tratar todos os frameworks, todos os métodos, tratar já o desenho dos processos e toda essa metodologia dentro do sistema.
Para nós, desde 2013, já existe uma orientação do Instituto dos Auditores Internos que as 3 linhas de defesa, mas calma, gente, calma. 3 linhas de defesa já foi, tá? Então, em outubro, se não for a memória, de 2020, já virou as 3 linhas de governança, para ficar um nome mais bonitinho, porque senão dá todo aquele atrito ali de 3 linhas de defesa, chega na empresa, parece que o exército está chegando. Não, calma. 3 linhas de governança, tá? Bacana. Só que as 3 linhas de defesa ou 3 linhas de governança, ela define o GRC na tela para quem já fez esse estudo. O que é o GRC na tela? Lá em 1990, quando o banco deu o primeiro pilar da Basileia, era exatamente a primeira linha de governança ali, onde você tinha que ajudar os gestores, os gerentes da empresa a mapear os seus processos e identificar os seus riscos inerentes, tá? Risco Sim. bruto. O primeiro pilar ali, bem simples. Olha, 2021, né? 2021, nós ainda estamos falando de linhas de governança ou 3 linhas, 2022. Estamos falando em linhas de governança e ainda as empresas não têm os seus processos mapeados e riscos identificados. Então, o GRC como um todo, eu vou fechar aqui esse ciclo da primeira linha que o Edu falou de processo, mas as ferramentas, já existem boas ferramentas no mercado que ajudam a você ter os seus processos mapeados e identificados dentro de boas ferramentas, aí como primeira linha ali, primeiro pilar do GRC, tá bom? Perfeito. E aí, Marcos Paulo, como é que você coloca a questão da maturidade, da evolução? O Leandro Jesus já falou um pouquinho aí de frameworks de mercado, né? Você que é um profissional de cyber, você aí que deve dormir pensando na ISO 27001, acordar com o NIST, com o CIS-20, com todas essas coisas que o Roberto gosta bastante também. Como é que você vê o papel da segurança, da cibersegurança, dentro da evolução da maturidade nos processos de gestão de riscos e compliance dentro do GRC? Né? Mesmo você sendo um pouco mais jovem do que a gente, mas isso não precisa falar mais. Conta aí da sua experiência só. Bom, perfeito. Inicialmente, eu concordo com o professor Fábio, né, quando ele disse que compliance está em um momento de transformação, né, e concordo também com o professor Leandro, quando ele fala que as pessoas não gostam de ler e não gostam de correr atrás de boas práticas, embora exista muito embasamento, né, e existam muitas normas e frameworks que podem nos apoiar nessa jornada, né. A parte de avaliação de riscos de segurança da informação, né, fundamentada na ISO 27005, parte da família 27000, né, ela é fundamental hoje em dia, ela nos ajuda hoje em dia, né, a elevar o grau de maturidade da parte de riscos e identificar com maior clareza as vulnerabilidades técnicas e não técnicas que nós temos, né, dentro do ambiente da nossa empresa, né, e eu coloco como uma atividade fundamental para a elevação do grau de maturidade em GRC como um todo. Tá? Quando nós falamos em GRC, é importante deixar claro, né, a mensagem trazida pelo professor Fábio e pelo professor Leandro é integração. Né? A gente está falando de grandes blocos de atividade, né? Então, governança, riscos, controles e conformidade. Então, a gente sempre precisa pensar na integração de práticas e processos e atividades que são trazidas e desenvolvidas ali no dia a dia. Então, aliado a isso, a essa necessidade de integração, né, a segurança da informação, a tecnologia como um todo, está embasando esse processo de evolução e deve ser considerado, é interessante que seja considerado dentro de uma avaliação de maturidade. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você, Marcos Paulo, e vou voltar aí daí de novo nesse caminho de volta. Você, Leandro Jesus e Fábio. Para você, eu vou dizer o seguinte: até que ponto, na sua opinião, a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados, contribui para que se desenvolva a maturidade em gestão de riscos e compliance através da privacidade de dados nas empresas? A lei ela contribui principalmente para as empresas, de maneira geral, contribui para empresas de grande, médio e pequeno porte, empresas do mercado regulado e empresas de mercado não regulado. Só que ela traz à tona toda uma preocupação com relação à privacidade de dados, ela nos empodera como indivíduos, né? Então, ela
ajuda empresas de mercados familiares ou mercados pouco regulados a compreenderem a necessidade. A lei ela traz ali, se não me engano, no seu artigo 46, que as empresas devem possuir medidas técnicas administrativas para assegurar a proteção dos dados. Então, ela traz à tona, ela é um empurrão, né? Uma iniciativa que ajuda as empresas a olharem com mais cuidado para essa frente de conformidade, né? Muitas empresas hoje, elas nos procuram não porque estão preocupadas com a segurança das informações ou com a parte do gerenciamento de risco. Elas nos procuram para estar em conformidade com a lei, de maneira geral, né? E aí a gente aproveita... legal, né? Sim. Então, a gente aproveita essa oportunidade para falar, olha, é importante que estejamos aderentes ali aos requisitos, de maneira geral, da lei, mas é importante que nós tenhamos todo um arcabouço de práticas e processos para cuidar da proteção das informações, da identificação e tratamento dos riscos, né, e da estruturação de controles. Então, a lei, ela nos impulsiona, ela impulsiona o mercado, de maneira geral, para esse movimento e elevação de grau de maturidade. Perfeito. Isso que você falou, Marcos Paulo, é meio que dizer o seguinte, né? Se as empresas não acabam aderindo a um GRC por amor, vai meio que pela dor, né? Quer dizer, você acaba tendo que aderir de livre, espontânea pressão da lei, porque a multa é pesada e isso pode acometer qualquer empresa que não se enquadrar, que não fizer aquilo que ela está determinando, né? É isso aí, é verdade. Sim. Agora, professor Leandro Jesus, falando ainda de evolução da maturidade, conta para a gente como é que se explica numa sala de aula para alunos como é que você evolui a maturidade. Esse exemplo do Marcos Paulo é interessante, porque veja bem, ele acabou de dar um exemplo muito natural daquilo que as empresas não fariam se não tivesse uma obrigatoriedade legal. Assim como as empresas que, quando querem listar ações na Bolsa, então elas têm que obedecer à CVM, né, as regras do novo mercado, assim como as empresas têm que atender, e se querem vender as ações na Bolsa de Nova York, tem que se enquadrar com a SOX, né, tem que obedecer uma lei, Sarbanes-Oxley, e quem vai monitorar isso é a SEC, que é a Security Exchange Commission, que é o equivalente à nossa CVM, só que lá fora. Como é que você explica para uma empresa através do amor, sem ser a dor é sempre a justificativa mais fácil, né? A dor é sempre, se você não fizer, tem essa sanção. Como é que você fala na sala de aula para os seus alunos a necessidade de evoluir em termos de riscos, controles, compliance, auditoria, mapeamento de processo e afins? Vamos imaginar que na sala de aula nós temos os bebês de 20 e poucos anos, né, que está chegando ali para a gente adotar por um tempo. Aí tem o pessoal um pouquinho mais experiente ali dos 30, daí tem o pessoal dos 50 para frente, e cada um você tem que tentar trazer uma experiência para eles, para que eles se escutem no primeiro momento e te dê atenção. Mas como que nós fazemos isso no dia a dia? Exatamente transferindo a nossa experiência. Porque aquela fase de você pegar o livro ou indicar uma leitura digital ou uma referência para os alunos, essa fase ela já ficou para trás. Essa linha de didática, né, de transferência do conhecimento, ela já ficou um pouco mais atrás. Hoje, o aluno está muito mais experiente, ele quer ter confiança na sua fala, gostar de você. Eu digo que é PNL rapport, né? Você precisa trazer estabelecer uma linha de confiança ali e de transparência no primeiro momento para ele gostar, ele gostou, aí sim ele te dá atenção. A partir do momento que ele te deu atenção, você começa a dissecar toda a evolução histórica das metodologias e saber em que momento tiveram as mudanças e o que cada método pode ajudar ele no dia a dia para ele ter não ter retrabalho, para ele identificar mais pontos de atenção ou oportunidade de melhoria, porque você cativa o profissional de GRC quando você fala para ele que o relatório dele não vai ter 10 páginas, vai ter 100. Então, aí você traz ele para o seu lado, né? Porque aí, automaticamente ele está agregando valor para o cliente e agregando valor para o sócio promover ele. Então, é dessa forma que você transfere conhecimento, né? Através das metodologias mesmo e, especificamente, com exemplos práticos. Então, depois de alguns poucos anos de experiência, de ter passado por alguns clientes, você tem um HD parrudo ali, né, para transferir boas práticas ali,
Pessoal, não é transferir matriz, tá? Não começa a passar e-mail, porque eu já não transfiro matriz mais. Eu transfiro conhecimento, que é a matriz junto com a fala do Leandro Jesus hoje em dia, tá? Eu aprendi. Mas é isso, é transferir conhecimento mesmo, isso se torna muito gradual. Só complementando um tema aqui, fazendo um link com o Fábio lá atrás e aqui com o Marcos, né? Na LGPD, eu digo que a LGPD, 50% dela é processo, ou é risco, ou é governança. A outra parte é segurança da informação, é TI, é todos os outros temas, mas se você dá um passinho atrás, ciclo de vida dos dados, se o profissional não sabe entrevistar, ele não sabe de processo. E se não sabe de processo, ele não sabe caminhar o ciclo do dado, que na verdade caminha por dentro do processo, né? O que as pessoas fazem. Então, digo que mais da metade é gestão de riscos. E compliance. Compliance, o Marcos também sabe, mas para nós mais experiente aqui, né, Fábio? Década de 90, nós já aprendimos compliance banco, que era o compliance regulatório, eu digo que é o compliance de verdade, né? Daí, criaram um compliance da lei anticorrupção ali em 2013, que parecia que era um compliance diferente, mas a segunda linha de um framework, Fábio, que nós atuamos, que é o COSO, na verdade, o primeiro componente ali, que é o ambiente interno, ali é compliance puro, que é o tom do topo, é o patrocínio, é o código de ética e conduta, é o treinamento, é cargo e salário. Esse framework do COSO nós já aplicamos há mais de 20 anos, e ali nós medíamos na empresa o ambiente interno. E para os auditores externos, o auditor contábil, na auditoria, quando o entity level, né, que é o ambiente interno, ele não é classificado com uma nota boa, a auditoria ela toma um rumo diferente com o risco alto, normalmente. Então, esse método já existe ali, como o Edu falou também, já existe desde da SOX lá atrás, na década de 90 também. Por quê? Porque criaram a lei Sarbanes-Oxley, né, a SOX, e o framework por trás da SOX é o COSO versão 94 e depois atualizada. Então, os frameworks já falavam de compliance, muito mais com amplitude, e quem conheceu toda essa trajetória, quando pega uma LGPD agora, fala assim, peraí, escuta, a lei tem 11 páginas, 50% é GRC, o outro 50% a gente contrata o Marcos Paulo aqui, fazemos uma parceria e aí nós vamos ter um projeto de sucesso, né? Então, é assim que funcionam as coisas. Agora, quem não estudou e não acompanha a evolução, nos dias atuais tem que fazer um reestudo, aí você vê diversos profissionais aí fazendo avaliação de risco aí, e aí quando chega na resposta do risco, que é a medida técnica, a medida organizacional, né, Marcos? Aí fica mais complicado de você buscar a resposta, mas acho que é isso, Edu, essa é a ideia aí da evolução no tempo aí. Você sabe que isso que você falou agora, Leandro, é muito semelhante com o que o Roberto Oliveira, o nosso DPO, o nosso Security Officer, fala, que vai estar presente aqui em outros dias do nosso GRC Talks, né? Ele até estaria aqui conosco, mas eu acho que a gente bateu no limite de participantes aqui. O que acontece é o seguinte... Como é que é? Ele está cuidando da prole. Ele está cuidando, Roberto é pai agora recente também, tem todas essas coisas, né? O que acontece é o seguinte, o Roberto costuma dizer que as empresas que tinham adoção plena, aderência a 27001, a NIST, a CIS 20 e a outros frameworks de mercado, essas empresas não sofreram para implantar uma LGPD. Essas empresas ali no seu processo de gap analysis já mostraram excelente aderência, né? E tiveram que ajustar alguns processos, né? Então é isso, é uma forma também de você mostrar que você já tinha maturidade de GRC quando você atendia esses frameworks antigos e quando chegou a lei, você não se assustou, porque você já tinha uma série de procedimentos e controles efetivos e que protegiam a privacidade dos dados, né, dos pessoais, dos dados sensíveis e assim por diante. E aí, professor Fábio Bastos, seguindo aqui o nosso roteirinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Podendo ser paralelizado com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, quais são os indicadores ou o que desperta a percepção de que uma empresa, seja ela uma empresa de estrutura familiar, uma empresa que lista ações na bolsa, enfim, que ela está numa crescente da sua maturidade? Quais seriam esses indicadores
E aí, nesse interim, como é que uma solução de GRC, uma solução de tecnologia para GRC, pode ajudar na apresentação desses indicadores, né? De que maneira que ela pode mostrar isso e a empresa olhar e falar, eu estou no caminho certo. Como que, na sua opinião, seria isso, mais ou menos? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, eu queria resgatar um pouquinho do que o Marcos falou da LGPD, que é bom para a gente refletir também o seguinte. Marcos falou muito veementemente a questão da multa, o valor da multa, né? Por que isso acontece? Por que as leis vêm com esse peso tão grande do valor da multa? Eu costumo associar a nossa não é imaturidade, não, eu acho que é mais indisciplina, nós somos muito desobedientes. E a forma mais fácil de você sensibilizar é através do bolso. Então, quando você tem, se você tiver, e essa é a primeira análise que deve ser feita, e como executivo eu também concordo que tem que se avaliar qual é o custo de implementar e qual é o custo de arriscar ser autuado, porque a sanção não é uma convicção, é uma possibilidade, como todo risco. Risco não é certeza, risco é futuro incerto. Então, se você coloca uma lei que ela tem uma sanção muito simplista, a probabilidade dela não acontecer já é enorme. Dito isso, aí linkando com o que o Leandro estava comentando da maturidade, e começo a responder a sua pergunta, Eduardo, eu acho o seguinte, ó, o grande indicador de maturidade das empresas é quando ela não se assusta com uma nova regulamentação. Porque o que eu acho que é fundamental a gente ter em mente é entender os propósitos. Se eu fizer aqui um paralelismo aqui e trouxer a lei anticorrupção, por exemplo, a lei anticorrupção ela também é pesada. Se a gente parar para analisar o objeto, o caput da lei, ela diz que é ato lesivo cometido contra entidade pública e mista nacional ou estrangeira. Ela não fala de empresa privada para empresa privada. Uhum. Então, quer dizer que eu posso cometer um ato lesivo contra uma empresa privada que eu não vou ser pego pela lei. Se eu ler ao pé da letra, sim, mas esse é o propósito. Faz sentido eu gastar energia e recurso para implementar um programa de integridade só quando eu for me relacionar com a entidade pública? Não é esse o propósito. O que está escrito lá nos meandros da lei é o quê? É o resgate da transparência, porque a lei diz o seguinte, ó, toda empresa que implementar um programa de integridade, ela se compromete a apresentar o seu programa para os seus parceiros estratégicos. E se isso for verdade, a gente está aqui, ó, imaginemos que cada um atua em uma empresa diferente. E nós somos parceiros, nos consideramos parceiros, porque aí começa exatamente as nuances, as particularidades de cada empresa. O que é parceiro estratégico para você? Pode não ser a mesma coisa para mim. Digamos que para mim parceiro estratégico é aquele cara que eu pago mais de 200 mil por mês. Para o Leandro, parceiro estratégico pode ser aquele que fornece a matéria-prima do produto dele. Para o Marcos pode ser outra coisa. Agora imagina se eu falo assim, eu não vou me meter então com a entidade pública porque eu não quero ter o custo de implementar um programa de integridade. Ok, mas se o Eduardo, que é meu parceiro, implementar, o Marcos implementar, o Leandro implementar e vocês três me apresentarem o programa de vocês, eu vou ter que ter uma estrutura mínima para poder atender e continuar convivendo com vocês. Então, eu acho que a maturidade ela está diretamente ligada a você não se assustar mais com a regulamentação. E como que você não se assusta mediante uma lei ou uma regulamentação? A diferença é que a lei é impositiva. Não se escolhe, não tem escolha de atender ou não atender. É que se cumpre e pronto. Resolução, não. Resolução você tem a sua opção, né? De atender ou não atender, ou atender plenamente ou parcialmente. Mas o fato é, se você já se conhece, e eu acho que essa que é o grande indicador, autoconhecimento. E o autoconhecimento vem exatamente do que o Leandro falou, que é o seguinte, o princípio de tudo, eu acho que o principal ator de todo esse GRC não é risco, não é controle, não é compliance, não é governança, é processo. Como o Leandro disse, tudo começa na gestão do conhecimento. Processo, matriz de risco e norma. Quando você tem esses três elementos aqui presentes na tua empresa, você se conhece. E quanto mais você se conhece, menos você se assusta com uma obrigação, como é a LGPD, por exemplo. A LGPD, na verdade, ela assusta para quem não se conhece. Eu acho que ela veio fazer a gente refletir sobre o seguinte aspecto. Será que eu preciso ter realmente toda essa informação que eu peço para os meus clientes, para os meus parceiros? É a primeira pergunta que eu desafio um cliente meu quando me chama para implementar que seja para fazer um assessment, não seja nem para a implementação da LGPD, só para um assessment.
primeira pergunta, o primeiro desafio que eu faço é esse. Você precisa realmente de toda essa informação que você pede? Eu vejo gente pedindo, eu quero CPF, quero identidade, quero endereço, quero CEP. Para quê? Você usa isso tudo? Se você não usa, você está tendo posse de uma informação que hoje te expõe. Então, na medida que você se conhece, que você tem o conhecimento do seu processo, você tem o mínimo necessário, suficiente, para você desenvolver a sua atividade e entregar seu produto, seu serviço, conforme você se compromete a fazê-lo. Dessa maneira, você se expõe menos à necessidade de ter uma estrutura muito grande de gestão de risco. Obviamente, falou de risco, você está trazendo atividade de controle, e isso tem custo. E aí, os indicadores são autoconhecimento e eficiência. Então, a gestão de risco, as ferramentas, e aí eu tenho uma expressão que para mim é muito, acho que uma das maiores verdades que eu tenho. Eu não quero automatização de rotina, eu quero automação de processo. A automação de processo é trazer inteligência para que o processo que é realizado pelo cliente seja mais simples e mais controlado. A automatização é deixar de escrever e passar a digitar. Automatizar processo ruim é potencializar problemas. Então, tudo começa do que o Leandro disse. Processo, gente. Se conheça. Perfeito. E aí tem várias maneiras de fazer isso. A gente não pode também achar... de novo, eu volto à questão da maturidade que as pessoas têm em relação ao GRC, né? Quando você se depara com uma lei, às vezes me pergunta isso, e eu vou fechar dizendo o seguinte, me perguntam assim, eu quero implementar um programa de compliance. E aí eu vou fazer só esse comentário do compliance que eu citei no início, porque Leandro também citou a questão do compliance, que a gente já faz compliance há muito tempo. A gente faz compliance desde que nasce. Quando o pai da gente dizia assim, não põe o dedo na tomada que você vai tomar um choque, e a gente ir lá desafiar, isso é compliance. Tinha uma regra, não põe o dedo que você vai tomar um choque. E aí alguns não botavam o dedo, aceitavam e cumpriam aquilo. Estava aderente. O que não estava aderente, botava o dedo. O que acontecia? Tomava um choque. Compliance existe, gente, desde que mundo é mundo. Acrônimo PDCA, gestor de risco e compliance, todos nós somos. A gente só precisa despertar isso dentro da gente. E o que mudou do compliance é o seguinte, o advento da lei foi muito interessante porque está resgatando isso. Está resgatando eu parar e pensar. Espera aí, será que eu tenho que fazer isso só porque a lei está dizendo que eu tenho que fazer? Gente, se a gente pegar aí os grandes mitos de ética corporativa, como Cortella, como Clóvis de Barros Filho, eles dizem que a ética é você fazer o certo quando ninguém está vendo. Isso é compliance, gente. Compliance é isso, só inventar um nome novo. Faz o certo porque é o certo. E fazer o certo, ele vai te levar a você ter eficiência. Eu acho que o grande tesouro do GRC é a excelência operacional que todo mundo busca e não sabe o que é de fato. E excelência operacional é alcançar objetivos sem desperdício. Para não ter desperdício, se conheça, automatize seus processos com inteligência e tenha clareza no que você está esperando do teu programa. Se você unir essas teorias, eu acho que a gente vai estar num caminho adequado. Então, para mim, é isso. O indicador é autoconhecimento. Qualquer outro indicador, ele é métrica. A gente usa lá nas nossas metodologias para saber se eu estou certo ou estou errado e recalibrando. Ele não é uma certeza. A certeza, para mim, a convicção é o autoconhecimento. E aí vem de processo. Concordo com o Leandro em grau, número e gênero. Perfeito. Eu gostei assim muito da sua resposta no que você mesclou aí com a fala do Leandro, o seguinte... você deu um sentido de maturidade para a lei mudar a pessoa e não provocar uma mudança a partir de uma sanção, de uma punição, né? Se as pessoas mudarem, elas não serão multadas, não vai haver sanção, não vai haver nenhum tipo de penalidade. Ou seja, quando você fala de uma lei 2.846, da lei anticorrupção, que foi, acho que foi até a Dilma ainda que promulgou ela, enfim, foi a Dilma, né? Foi durante o governo dela. O objetivo por trás não é arrecadar, né? De qualquer lei não é arrecadar dinheiro, a LGPD também não, é fazer com que as pessoas se adequem a padrões, estabeleçam modelos de segurança, né? E a LGPD mostra muito bem isso daí. Você concorda? Olha só, Leandro, você me lembrou uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer uma analogia. Eu acho que toda vez que se promulga uma lei, é uma ação reativa. É decorrente de um problema.
Lei anticorrupção, Lava Jato. LGPD, vazamentos de dados como, por exemplo, Facebook, coisas astronômicas. Então, lei punitivo porque é reativo. Resolução das empresas, e aí pegando o mercado regulado, pode ser Bacen, pode ser SUSEP. Leandro lembrou da 3380, me deu até uma nostalgia que o meu era 249, né, que era da SUSEP. Era a mesma coisa, só que era 249. Essas entidades de supervisão do mercado regulado, quando ela solta uma resolução, essa resolução é preventiva. Ela não é detectiva. Ela tem um período de maturidade, né? Acho que travou o vídeo do professor, mas ela tem um período de maturidade. Essas resoluções que ele volta aqui, essas resoluções, ela tem um período de maturidade e ela vem com caráter de banco, né? Gestão financeira, ela vem com um período para você treinar e conscientizar a sua equipe. Somente depois ela toma a entrada ali, ela entra em vigor realmente, e aí entra no processo de monitoramento, né, de auditoria e de controles internos por si só, né, Edu? Mas a gente vê, até nos próprios regulamentos, professor Fábio Bastos voltou? Voltou. Voltou, Fábio? Voltou. Não sei se ele está ouvindo ainda a gente. Está ouvindo? Fábio não nos ouve? A gente... tá, pessoal, inclusive, eu quero pedir desculpa para vocês, eu estou lendo aqui, toda hora que vocês me veem olhando aqui para o monitor do lado, o pessoal que está fazendo a gestão da nossa live aqui está falando sempre comigo, e a gente quer pedir desculpa, porque nós já estouramos o máximo de participantes, e muitas pessoas não conseguiram assistir, né? E informar para vocês que esse nosso bate-papo está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no site, ele vai ser disponibilizado também na plataforma do YouTube da Perinity, e haverão vários outros eventos aí. Mas a gente chegou na quantidade, no limite máximo de pessoas. Mas isso é ótimo, a gente agradece aí, né, a quantidade de pessoas que estão aqui acompanhando com a gente, né? Olha, tá aqui, ó, 249, 250, 251, nunca baixa mais do que isso. Não sei se o Fábio Bastos voltou. Pois não, pode falar, Leandro. Tá restabelecendo ali, até para fazer um link para não deixar para trás aqui, quando você comentou essa questão mais punitiva, mais mandatória aqui, né? Nós falamos sobre esse tema em masterclass aí recentes, né, em webinars que nós fizemos, que é a questão do novo mercado, né, que você citou lá no início lá da nossa sala aqui hoje, né? Bem rapidamente, não vou entrar muito nesse tema mais, né, mas além do novo mercado, o regulamento da CVM versus B3, para as empresas que fizeram os seus IPOs lá, entraram no mercado, e para quem está entrando, tem uma regulação diferente, que na verdade é uma atualização ali do regulamento do mercado, que é o Ofício 49, que demanda tem um detalhamento maior ali dos procedimentos que as empresas que abriram capital têm que se atentar. Como? Em 6 meses ela tem que ter um plano de como ela vai, se ela não tem, estruturar o GRC. Em 12 meses, ela tem que ter o GRC estruturado para quem já entrou no novo mercado. E aí, eu estou comentando isso porque é uma questão mandatória, tá? Não tem como as empresas escolherem. E como eu sou, ora, conselheiro de empresa, ora, auditor interno, eu já vi dos dois lados empresas que abriram capital e que estão recebendo notificação aí da B3, e com prazo de resposta ali de 15 dias para documentar. E, pessoal, vale um alerta aqui, tá? Documentar não é simplesmente copiar e colar de um formulário de referência para outro, tá? Então, o formulário de referência é o documento que você preenche ali, né? Toda aquela parte mandatória para entrar e fazer as empresas que abrem o capital. Então, ali tinha um texto formatado que toda empresa fazia, os advogados normalmente copiavam e colavam ali de um documento para outro. Não é isso, a B3 ela quer saber a sua estrutura. E a sua estrutura, eu vou fazer até um link aqui, que é o primeiro tema lá até para a gente não deixar de falar, né, do GRC, né? Muita gente aqui, talvez alguém não saiba o que é o GRC, né? Então vai ter as várias aí no mercado, né? Governança, risco e compliance, governança, gestão de riscos e compliance, vamos falar também. Compliance, tem governança, risco e controles, né? Eu gosto mais, assim, não é a certa, mas eu gosto, que nem o Marcos falou aqui, né? GRCC, governança, risco, controle e compliance, né? Porque parece que esqueceram do controles internos, mas a verdade, calma, pessoal, não esqueceram do controles internos, é porque o controles internos está dentro do risco ali, que é a resposta ao risco. Mas só a primeira sigla é o G, o governança.
Só que todo dono de empresa, quando cria uma empresa, deveria saber na sua essência que para manter a visão e os valores, né, garantir a continuidade da empresa, a empresa precisa ter diretriz. E como que é formalizada uma diretriz de uma empresa? Por meio das políticas. Então, a política nada mais é do que a diretriz que é emanada ou definida pelo diretor da empresa. Então, diretores, prazer. Estou apresentando para vocês aqui uma política e vocês têm que sentar na mesa e ajudar a desenhar as políticas. Porque nos nossos projetos, o diretor fala com o meu gerente para desenhar a política. O gerente ele define os procedimentos, a receita de bolo, é como ele vai operacionalizar a política. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque um dos grandes desafios nossos nas empresas, para cumprir o primeiro item lá do GRC, que é a governança, são as políticas, é o regulamento de como vai funcionar ali o conselho de administração, os comitês de auditoria, os comitês temáticos, comitê de governança, comitê de TI, tudo se traduz. Então, olha, pessoal, na empresa, para você traduzir o GRC, comece pelas políticas, pelos regulamentos. Você já vai resolver uma grande parte ali já. E não dê um copy-cola, porque cada empresa tem a sua filosofia. Exato. Tá? Então, nem tudo que serve para o outro serve para você, né? Então, a governança de uma empresa, eu copio para outra? Não. Eu posso usar o modelo, né? Eu posso usar o template. Porém, senta com o diretor e desenha ali a diretriz, o caminho da empresa, onde ele quer chegar. Porque ele definindo uma boa diretriz, vai ter boas alçadas, vai ter bons controles, vai ter bons procedimentos, e o tom do topo lá, né, ele vai chegar, né, eu não gosto nem de usar a palavra em inglês lá, né, eu gosto de falar o tom do topo mesmo, né, que é eu gosto de usar assim, o patrocínio da alta administração vai chegar lá no operacional, no chão de fábrica, só vai chegar se todos participarem. Agora, se ficar dividindo as tarefas, não funciona nem a letra G lá do governança. Eu queria só fazer esse link aqui, Edu. Perfeito, mas é importante essa sua observação pelo seguinte motivo, né? Para todos nós que atuamos com auditoria, principalmente, se nós formos falar dos regulamentos de auditoria, né, quais são os dois grandes balizadores? Eu posso falar um pouquinho, que é a matéria, né, que eu também dou aula na FECAP, que é o seguinte. Na parte de auditoria, nós temos dois balizadores. Nós temos o IA, né, o IA Global, e ele tem o IPPF, que é o International Professional Practice Framework. A última atualização do IPPF é de novembro de 2015. E nós temos as normas do Conselho Federal de Contabilidade, o NBC-TI 01, já esse um pouquinho mais antigo, de julho de 2003, né? Esses dois regulamentos, eles falam muito das políticas, das normas, da importância do estabelecimento das políticas, porque vamos pensar da maneira mais simples. Quando um auditor vai a campo, ele tem que se basear o quê? Pelas políticas, pelas normas, pelas definições internas que foram avalizadas, que foram aprovadas por comitês, não é? Por conselhos. Então, é extremamente importante a parte do G, do GRC, porque tudo isso surge dessa parte, né? E a governança nada mais é do que... Desculpa, Edu, a governança nada mais vem do que governar. Governar. Se você estudar governança lá nos primórdios, vem de governar, de governo. Então, o que é governar governo? É ter a gestão mais próxima da direção, né? Então, para quem estudou administração, fica mais fácil de identificar o que eu estou comentando, né? Ter a direção próximo da gestão e, na sequência, você tem ali, né? O processo, sistemas e bons indicadores. Então, eu gosto de brincar de que cada departamento de uma empresa ali, quando você entra, né? Nos modos antigos, tinha uma portinha que você entrava, tinha uma pessoa sentada, aquela pessoa tinha um processo correndo ali na área, tinha um computador que tinha um sistema, e normalmente tinha um indicadorzinho da ISO lá na parede, lá, né, aquele painel à vista lá que existe na indústria até hoje. Ali você tinha ali os pilares do GRC. Hoje em dia não é tão fácil mais, porque tiraram a porta, tem as baias e você não sabe o que é quem, onde quem está, né? E aquelas ilhas se formam de distância de comunicação, aí o GRC fica mais difícil. Mas, pessoal, tomem atenção para essa questão de ter a aprovação dos seus regulamentos, das suas políticas, para garantir o primeiro pilar do GRC. Porque só vai funcionar o segundo pilar, a segunda parte do R ali, que são os riscos, se eu tiver uma aprovação do regulamento do conselho, que o conselho tem que definir a política de riscos, que é o apetite de risco da administração. Então, se eu não tenho as políticas definidas, eu não tenho a política de risco,
E se eu não tenho a política de riscos, eu não tenho a política de compliance, eu não tenho o GRC nas empresas, que é o que mais nós vimos até hoje, né, Fábio e Marcos? E Marcos, como é que você, dentro da sua experiência, você já trabalhou com tecnologia, você já fez muito do que eu faço, né? Talvez você faça ainda hoje, não sei, através da Safeway, mas você já foi um profissional que navega, que apresenta a solução e que mostra como gerir riscos e controles a partir de uma tecnologia. Como é que você diz que esse trabalho pode evoluir a maturidade de uma empresa? Claro, estou falando voltado para o seu ramo de cyber aí, mas como é que você diz que isso se transforma ao longo do tempo? Você que também trabalha com tecnologia, com software. Desculpa, Eduardo, eu só não consegui compreender muito bem. Você pode só refazer a pergunta? Como é que profissionais como nós, você e eu, que trabalham com tecnologia, eu sei que na sua história pregressa, por exemplo, de módulo, estudando um pouquinho do seu histórico, você é um profissional que navega nas aplicações, que faz demonstrações, cria cases, faz POCs, enfim. Como é que através desse trabalho que você já fez, eu acho que hoje na Safeway você não faz mais tanto isso, né? Eu acho que na sua história anterior... Na minha trajetória, né? Na sua trajetória você fazia isso. Como é que dessa maneira você consegue mostrar a evolução de um trabalho de maturidade, voltando aqui realmente sempre para o nosso tema de maturidade, de gestão de riscos, controles, compliance? Isso nosso papel é preponderante também. Como é que você acha que esse trabalho de navegação mostra para quem está interessado na tecnologia que ele pode evoluir na sua maturidade, nos seus controles? Como é que é isso para você ao longo da sua trajetória? A principal palavra, sim, né? Hoje eu faço apresentações, né? Mas sim, a minha trajetória eu fazia mais em minhas experiências anteriores, né? Lidando com empresas de todos os tamanhos e diferentes mercados de atuação, né? A melhor forma de fazer uma apresentação, né, da solução em si, além, é claro, de buscar compreender no detalhe qual é a principal dor da empresa que nos recebe, né, qual é o principal objetivo ao implementar uma solução de GRC, é demonstrar o ganho em eficiência e redução em todos os sentidos. Quando eu falo redução, não é apenas na redução do custo, né, a redução do valor monetário, mas a redução do tempo para a execução de determinado processo, né? Linko para aquilo que foi dito pelo Leandro e muito bem colocado pelo Fábio, estamos falando muito em processos, né? E durante, né, a avaliação da empresa, durante o conhecer ali da empresa, a gente acaba reparando que existem muitos processos que são executados em duplicidade, são executados sem comunicação entre as áreas, né, sem uma base de dados estruturada, sem uma base de dados única, né? Isso toma muito tempo, né, das equipes, e isso toma muito também um valor monetário, né? Então, ao realizar esse tipo de apresentação de soluções, né, a gente, é claro, sempre busca compreender aquilo que o nosso cliente busca, né? A gente sempre tenta compreender se o nosso cliente ele está preparado ou não para isso, frente a boas práticas de mercado, mas a melhor forma é sempre tentar demonstrar que, a partir da utilização da ferramenta, a ferramenta ela não faz magia, gente, né? Não existe magia, né? Ela vai reduzir o valor de investimento necessário e o tempo para execução de processos. Perfeito, perfeito. Você comentou uma coisa que eu acho bem importante, assim, falar sobre isso, né? Que é o seguinte, você falou que o ganho nem sempre é monetário, o ganho é na otimização do processo, e fazendo isso você tem ali a liberdade do capital humano, da pessoa que tem que pensar, tem que otimizar tudo aquilo, e ele vai estar mais à disposição de outras atividades, vai pensar melhor outros processos. Isso é importantíssimo. E isso muitas pessoas não conseguem enxergar, né, Marcos? Assim, porque é uma questão de que, olha, não está dando certo assim, vamos seguir assim, vamos fazer assim. Não fomos ainda multados, não tivemos nenhum tipo de risco materializado, e ao não ver isso, ao não ter essa materialidade, ele não acredita que uma solução vá mudar, né, efetivamente. Veja, Exatamente. não, fale, Marcos, pois não.
Exatamente, essa resistência ela existe de maneira geral e de maneira especializada também com segurança da informação e cibersegurança. Olha, não vimos nenhum risco se materializar aqui, executamos os nossos processos de maneira manual e levamos muito tempo para executar estes processos de identificação de riscos e assegurar a conformidade, só que está funcionando, né? Por que que eu vou mudar isso, né? Por que que eu vou mexer num time que está funcionando? Então, essa é uma resistência muito natural, né? É até compreensível, né, a gente receber essa certa resistência, né? Essa sua resposta, ela volta um pouco para o que o Fábio falou lá no começo, quando eu falei para ele dos indicadores. Ele falou, ó, o principal indicador é na pessoa, né? Então, assim, as pessoas, de certa forma, precisam ver a mudança, o regulamento, o framework, enfim, a política interna não veio para sancionar, para punir, para ter um poder de polícia, mas veio para melhorar a pessoa também, né? Melhora o processo e melhora a pessoa, né? Mas é exatamente o ponto mudou o approach, né? Antes, a lei, ela resume, né? Ela te economiza o teu discurso de convencimento, porque é uma lei, acabou. Agora, quando você inibidor, né? Exato, não precisa mais. Então, eu acho que nós que atuamos no mercado de consultoria, de prestação de serviço, né, mudou o nosso discurso. Você não vai mais para frente do cliente igual um mascate, né? Você abre a Kombi, tem desde o cotonete a uma bomba atômica. Você não tem mais isso. Ou você descobre exatamente qual é a dor e transforma o teu discurso para sanar aquela dor, ou você vai ter essa resistência cada vez mais latente. Porque é exatamente o que acontece. Nesse caso que o Marco citou, a nossa abordagem é de mostrar o quê? Ok, você faz e faz bem. E se eu te disser que tem maneira de você fazer com um custo menor? Consequentemente, teu resultado, teu bottom line aumenta. Perfeito. Então, muda exatamente esse approach, é entender exatamente qual é a necessidade. Não dá mais para a gente chegar com essa questão da síndrome de Gabriela, ela existe desde 1900 também, como o Leandro comentou, assim como tinha o framework desde 90, a Gabriela também é desde 90. Nasci assim, cresci assim, sou sempre assim. E dá certo. Então, como é que eu traduzo para o cara a necessidade? Cortou. Mas daqui a pouco ele complementa. Nós não vamos deixar esquecer que estava na síndrome de Gabriela, como é que eu traduzo? Para ele poder pegar desse ponto aí. Enquanto ele restabelece o contato dele, eu vou fazer o seguinte comentário. Dele ter uma ferramenta de GRC. Exatamente. Eu acho que o grande discurso é eficiente. Perfeito. Fábio, nós perdemos uns 30 segundos aí da sua colocação. Você estava lá na síndrome de Gabriela, como é que eu faço para convencer e cortou? Tenta repetir. Exato. Eu troquei agora aqui a rede para ver se ela melhora aqui. Estamos na contingência, né? Gestão de risco é isso. Vai trocando e a gente vai seguindo. Isso aí, ISO 22301. Exatamente. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente não pode cometer essa gafe. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, essa questão da síndrome de Gabriela, o caminho que a gente tem que lhe mostrar, e esse é um pouco de dificuldade que a gente tem, porque como é que eu provo, e tem algumas metodologias, eu poderia citar aqui, por exemplo, o Lean Six Sigma, que são os BELT da vida, né? O BELT mostra isso. Eu vou lá e falo assim, ó, já que você já faz seu processo manualmente, você mesmo disse, gasto muito tempo, e se eu te disser que eu tenho uma solução, você vai fazer a mesma coisa, mais rápido, num custo menor. Fotografo, uso lá as metodologias do Lean Six Sigma, faço pequenas adaptações, então não vem com uma proposta de querer implementar um sistema robusto, porque não vai funcionar por conta do custo, e essa é uma grande vantagem que eu já falei para você e para o Jonas em outras oportunidades, que é da ferramenta da Perinit, a questão da modularidade, isso é sensacional. Então, de novo, identifica a maior dor, implementa aquele módulo, através da metodologia do Six Sigma, você consegue mostrar que, cara, eu não estou te trazendo uma ferramenta porque você tem um risco, ou você não deve esperar isso se materializar, porque a depender da severidade a gente não vai conversar. É isso que as pessoas também precisam entender, que o comportamento do risco, acho que foi o Leandro ou você que citou a questão de não adianta eu pegar uma boa prática de um coleguinha do lado, mesmo as empresas do mesmo segmento, o comportamento do risco é diferente. E por quê? Porque nós somos diferentes. Então, vai depender do tipo, da quantidade de investimento que eu tenho na minha empresa, do nível de maturidade das pessoas que atuam na minha empresa,
do meu apetite a risco. Então, tudo isso, ele influencia no risco. Então, a gente não pode pensar também numa ferramenta de gestão de risco simplesmente pela questão da inibição ou do controle ou do gerenciamento de risco, mas pela eficiência, gente. De novo, Perfeito. Eu volto para o autoconhecimento. É se conhecer. Perfeito. Quanto mais eu me conhecer, mais fácil eu transformo meus processos. Eu não preciso me aventurar em novas praças para ter resultado melhor. A excelência operacional, a definição é exatamente essa, alcançar o objetivo sem desperdício. Para não ter desperdício, tem automação das suas rotinas. Não precisa ser de tudo, mas daquilo que é essencial. Então, o discurso mudou um pouco nesse approach. Ô, Fábio, aproveita que você comentou isso, eu queria que você explanasse um pouquinho mais. Você acabou de fazer um comentário que é o seguinte: o fato das soluções serem modulares, né? Como a nossa da Perinit, nós temos um módulo de gestão de riscos e controles, um módulo separado de compliance regulatório, né? Com funcionalidade de teste, de disseminação, de calendário de obrigações, um módulo específico de auditoria. Para você, qual é a vantagem ou qual é o diferencial das tecnologias que são modulares como a Perinit? O que diferencia na implantação e até no ganho de maturidade, que é o nosso tema principal aqui? Primeiro de tudo é a questão financeira. A gente não pode esquecer que a gente está num momento de renascimento, de reconstrução. Então, nenhuma empresa mais está fazendo grandes investimentos. Tecnologia deixou de ser uma obrigação ou uma aventura, é uma necessidade. Tecnologia, não se faz mais negócio em tecnologia. Agora, a tecnologia tem que estar adequada exatamente à capacidade da empresa. Então, quando você tem um sistema que ele não é modular, ele é caro por si só. E isso tende a não se configurar, porque você ingessa o processo. Então, eu preciso dar liberdade ao processo, mas preciso dar a automaticidade que eu citei. Então, essa questão do módulo, ele dá essa flexibilização. De novo, eu não necessariamente, tudo vai da estratégia. Não é porque eu estou implementando uma gestão de risco na minha empresa que eu preciso ter todos os módulos. Você acabou de citar aí. Você tem outros módulos que você não citou. Você tem PCN, você tem SOX. Eu não preciso, a minha empresa não tem SOX. Para que eu vou ter um módulo de SOX na minha ferramenta? Não, mas já vai tudo junto. Esse discurso não funciona mais. O que a gente tem que entender, o que a gente precisa entender é qual é a necessidade, qual é o problema, qual é o desejo do meu cliente. Eu atendo a isso? Um outro ponto que é muito importante a gente ter em mente, Eduardo, é do seguinte: a flexibilização que você tem da ferramenta sem perda de performance. Porque quando a gente fala de tecnologia, tudo pode. E aí o Marcos é o doutor da área, ele sabe disso. Tudo a gente consegue fazer em tecnologia. Mas a que preço? As customizações, elas tendem a prejudicar a performance. Então, se a gente fizer aqui uma analogia, sem fazer a propaganda, mas a gente tem um outro sistema aí que ele é avesso à customização. Ele coloca o preço da customização lá em cima para preservar a eficiência do módulo dele. E isso é essencial. Então, a gente também precisa ter em mente, quando a gente está ofertando tecnologia para o cliente, de ter a clareza do que eu já entrego, do que eu posso entregar, em que tempo e de que forma. E não querer adaptar o processo do cliente à nossa solução. Porque quando isso acontece, isso tende a romper em algum momento. Porque eu deixo de me perceber. O que a gente tem que ter em mente é assim, o processo existe, explícito ou tácito, ele funciona, porque a empresa está lá. Toda empresa tem processo, mesmo que não esteja formalizado. Se não tivesse processo, ela não estava funcionando. Então, o processo existe. Se eu pego uma solução e eu preciso ensinar ao cliente usar essa solução, eu não estou ajudando. Exato. A solução tem que ser inserida dentro do processo de uma maneira que ele não perceba conflito e ganhe velocidade e performance. Essa que é a grande... né? Exatamente isso. Então, essa questão da modularidade e dessa customização sem perda de eficiência, eu acho que é o grande diferencial que a gente precisa no nosso negócio, que é um negócio muito dinâmico. A gente não é igual você emitir ticket de pagamento, como se você pegar um módulo financeiro. O módulo financeiro vai ser um módulo financeiro em qualquer lugar, mas uma gestão de risco não será. Nenhuma empresa você vai ter gestão de risco exatamente igual, porque as pessoas são diferentes. O meu senso crítico de análise de risco é diferente do Leandro, que é diferente do Marcos, que é diferente do seu. E não está errado nenhum dos quatro. E esse que é o fascinante. Nenhum dos quatro está errado. Então, o que a gente precisa? Precisa ter
esse ciclo, né? O PDCA tem que estar funcionando e a ferramenta tem que propiciar isso. E assim, isso que você está falando, ele é comprovado até pelos frameworks, né? Porque mesmo nós nos balizando aí por frameworks de mercado, eles trazem um conjunto de padronização, entretanto, eles preservam o direito das empresas terem o seu apetite ao risco, avaliarem aí as suas dimensões de risco. A mesma coisa que é impacto reputacional, de imagem, o que é impacto financeiro, operacional, legal de uma empresa não é igual ao do outro, né? Então, isso é verdade. Esse é um excelente ponto que você citou agora, um excelente ponto, Eduardo, que é exatamente essas nuances que está por trás da gestão de risco, né? Quando a gente fala de gestão de risco, as pessoas estão muito focadas no dia a dia, né? Na transação, na rotina operacional onde o risco está inserido. Só que, se a gente pegar até o próprio PDCA, né, o acrônimo, que a gente vê aí a pizza em 4 fatias iguais, aquilo é um equívoco. Se a gente pegar o original, que é oriental, o P é muito maior, a fatia do P é muito maior, porque o planejamento requer muito mais tempo. E para a gestão de risco não é diferente. Então, quando a gente está pensando lá e olhando um heatmap bonito, o cara acha que aquilo assim, vai botar corzinha aqui e tudo mais. Não, por trás tem toda uma discussão para se definir o seguinte: qual vai ser o tamanho do meu? Quais são as minhas premissas? As minhas premissas são qualitativas? Eu vou tratar só a natureza e uma consequência? Como é que eu faço essa combinação das consequências do risco? Qual é o peso que eu dou? De quanto tempo eu reviso? Olha quanta coisa tem por trás de uma gestão de risco e que é muito pessoal, é muito individual. Não dá para eu ter uma ferramenta, e eu conheço várias, dado ao tempo que eu estou aí militando no mercado, eu já vi várias que eu até brinco dizendo o seguinte: a ferramenta é simples. Agora, para popular a ferramenta, eu tenho que fazer um curso em Harvard. Aí não vai dar. Então, é isso que as pessoas precisam entender. A ferramenta não é apertar botão. Por trás tem toda uma inteligência, o planejamento, o setup requer muito cuidado, muita atenção, e a ferramenta precisa contemplar isso. Porque se ela engessar essas premissas, acabou, você tirou a identidade da empresa. Aí você está virando uma commodity. Aí todo mundo acha que gestão de risco é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu peguei até a modulação, sim. Até a modulação das ferramentas atualmente, o Bastos, ela já vem com, exemplo, a da Perinit, ela já vem com uma modulação de maturidade em GRC, uma estrutura basilar de as primeiras etapas, como um questionário de aplicar com alta administração, para alta administração, desde o primeiro dia do projeto, saber qual que é a maturidade da empresa com relação à governança, aos seus riscos e a questão do compliance. E ao longo de um projeto de mapeamento, ou projeto de controles, ou de risco por si só, de 6 meses a 1 ano, você vai posicionando e vai falando: a maturidade era 30, foi para 40, e no final do projeto alcançamos 70% de maturidade. A empresa ela está quase madura. Então, a ferramenta, quando ela tem esse desenho, ela ajuda a você agregar valor ao projeto, né? Você tem um bom entregável, porque um grande sofrimento de nós, consultores, está no sentido de quando você chega numa empresa, a diretoria ela pede para você uma gestão de riscos estratégicos, lá ISO 31000 ou o COSO 2017, que são frameworks para gestão de risco estratégico, que, ao meu ver, quando a empresa pede esse nível mais estratégico, que ela não conhece ainda os seus controles internos, ela não conhece ainda os seus riscos inerentes, de nada. Eu digo que é uma avaliação que a empresa pede para engavetar o relatório e jogar dinheiro fora. Por quê? Mas é um fato. Eu falo assim, ó, perfeito. Esse é o estilo esse é o estilo de trabalho que você pede, que vai ser o samba lá antigo, o pagode antigo, né? Será utopia ou realidade, né? Então, escolhe qual que você quer. Então, a minha orientação sempre fala: vamos partir da forma certa, vamos conhecer o seu gerente, cumprimentar ele, fazer amizade com ele. Fazendo amizade, ele deixa sentar na cadeira, sentou na cadeira, você faz o fluxo e a matriz, já resolve a primeira parte, depois vem monitora os controles, depois vem uma terceira fase com GRC, e também, né, chegar, né? Sim. E a sensibilização também, né? Coloca todo mundo antes de começar o projeto, senta a empresa inteira. Eu sempre digo isso, gente, olha só, os frameworks que você citou aí de RM, né? E esse é o grande diferencial do RM para o COSO convencional, né? O primeiro COSO. O primeiro COSO era departamentalizado, você olhava a empresa como um todo. O RM não, ele vem por prioridade, por ondas, né? E aí aquele cara que não entra na primeira onda, ele tende a ficar desmotivado, ele fala assim: eu não sou importante. Então, para não correr esse risco, antes de você começar qualquer implantação de risco,
Traz a empresa toda para dentro de uma sala, em várias sessões, se necessário for, e sensibiliza sobre os temas. O que é uma gestão de risco? Para que isso está sendo feito? Qual foi a metodologia que foi escolhida? Por quê? Porque hoje em dia ninguém mais faz departamentalizado por conta do custo. Hoje em dia é RM, tem que ser focado. Eu costumo dizer que a função de risco é essa, é priorização. Essa é a função de risco. Não é atividade, né? É função. É isso aí. Exatamente. Então, se você coloca todo mundo dentro do mesmo contexto e apresenta, ou seja, o que é tratado não é caro, né? Agora, traz o cara para o início do jogo, é o que você está falando. Se você não coloca o diretor, ele compra o projeto, mas ele não participa, se ele entregar para ele aquilo, ele vai botar debaixo de uma gaveta e não sabe o que fazer. Não é que ele não queira, ele não sabe. Então, a nossa responsabilidade é de transmitir esse conhecimento. Eu sempre falo assim, ó, se você me contrata como consultor e você não coloca ninguém seu para trabalhar comigo, no final do projeto você tem uma gestão de risco da RSM. Você não tem uma gestão de risco da sua empresa. Você não botou ninguém da sua empresa para trabalhar comigo. Exato. Então, e é uma transferência de conhecimento, não é, Fábio? É DNA, tem que ter um DNA da empresa. Não tem como. Senão, de novo, é aquele protocolo. Aí a gestão de risco é Ctrl+C, Ctrl+V. Porque você pega e faz igualzinho em todos os lugares. Só que não vai ter efetividade. Vai ser muito baixa essa efetividade. Perfeito. Então, a grande diferença é essa. É a gente sair da obrigatoriedade de ter uma gestão de risco e entender o ganho que se tem com uma gestão de risco. A implantação do GRC traz ganho, não traz tranquilidade porque ninguém vai me apurrinhar. Me traz tranquilidade porque me dá autoconhecimento dos meus processos, dos meus riscos, dos resultados que ele traz. É isso. Se o projeto já reduz a informalidade e a rotatividade dos profissionais, você já tem um ganho de saída, porque para treinar um profissional na empresa é de 6 meses a 1 ano. Então, garantindo que não tenha rotatividade, e para não garantir rotatividade na empresa, é o básico, é ter processos meramente formalizados ali, porque já reduz conflito entre as áreas, reduzir o conflito, ou erros na comunicação ali, né, alguma questão da comunicação ali que dá as disputas internas, já não tem rotatividade, porque o profissional vai estar tranquilo, a comunicação vai estar boa, o processo vai estar fluindo, e não tem problema de sistema, porque se o processo funciona, o sistema ele funciona, né, Edu? Se você tem um sistema que tem lá macro processo, atividade, blá, 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 tudo bonitinho, legal. Eu recebi um sistema recentemente aqui para subir as matrizes de risco, que eu tinha feito o mapeamento, o sistema tinha um diagrama de Chikawa lá dentro, né, que era causa e efeito. E como é que eu... efeito. A popular espinha de peixe. Espinha de peixe, né, do japonês lá que fez lá. E é muito bom para usar, para identificar fatores de risco. Só que ele não é bom para identificar risco. E controle ele não ajuda. Então, são coisas, né, fazendo até uma questão de sistema que você tinha perguntado, o desenho do processo, a estruturação do GRC da empresa, ela se reflete dentro do sistema da Perini, qualquer outra ferramenta de mercado. Você simplesmente faz aquela roupagem, faz um upload e faz ajuste. O que acontece no mercado é o inverso. As ferramentas querem padronizar o nosso trabalho ou o trabalho do GRC. Isso não funciona, porque não somos nós que somos donos da verdade, são as empresas que são diferentes, e tem que ser diferente, né? É um organismo vivo, né? A empresa é um organismo vivo, né? Mesmo no próprio segmento. Mesmo empresas do mesmo segmento, não são iguais, não adianta. Sim. Tem apetites diferentes, né? Tem vertentes de cultura. É forma de fazer. É forma de fazer, eu sempre digo isso. E aí a gente, trazendo essa discussão, por que eu gosto, eu disse que o compliance ele trouxe essa reflexão da pessoa novamente. O maior risco que a gente tem dentro das organizações são as pessoas executando os processos de forma errada. Então, os fatores de risco operacional são 4. Dolo, imprudência, imperícia e negligência. A imperícia é a falta do conhecimento. Preciso de quê para dar conhecimento? Processo e norma. A negligência e a imprudência é por quê? Porque o cara não internalizou qual é o porquê daquele processo. Quando eu contrato alguém de mercado, eu contrato porque ele tem experiência para fazer um determinado processo. Mas a experiência dele não é dentro da minha empresa. Se eu não internalizar nele os princípios da minha empresa naquele processo, ele vai repetir o processo que ele fazia na empresa anterior. E aí o risco se materializa. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, gente, ninguém faz processo burocrático é bom. As pessoas precisam, de uma vez por todas, entender isso. Burocratização é que é ruim. Excesso de burocracia. Burocracia é bom. Então, um processo ele é burocrático, ele tem um propósito.
porque ele foi desenhado daquela forma, ele foi avaliado sob a ótica de risco com aquela composição. Então, chegar eu e querer alterar a forma de fazer o processo, porque eu acho que a outra empresa que eu fazia era muito mais rápido, ou que eu sou o cara, então eu posso fazer diferente, eu estou sendo ou negligente ou imprudente. E as duas coisas vão materializar risco. Então, nós, do GRC, precisamos levar essa percepção, essa assimilação para o meu cliente final, que é o cara que vai estar lá executando o processo. Ele é que é rei. O Leandro falou das linhas. Cara, eu acho que eu sou um dos maiores incentivadores dessa engrenagem funcionar, dessa interação das linhas. A gente não pode mais ver a auditoria como terceira linha, como aquela visão policialesca que a gente tinha anteriormente. A auditoria vai vir aqui para apontar culpado. Gente, isso já acabou, gente. A auditoria tem um papel essencial dentro dessa dinâmica das linhas, que é validar a efetividade da segunda. A auditoria precisa validar que nós, que somos da segunda linha, montamos um programa efetivo. A própria lei anticorrupção pede isso, efetividade do programa. E aí vem aquela velha máxima. O que é a efetividade de um programa? Aí muda de empresa para empresa. Primeiro o que você planejou fazer, você está fazendo? É a primeira coisa que a auditoria tem que olhar. Então, não se comprometa a fazer uma coisa que você não vai fazer. Primeiro ponto. E segundo, o que você está fazendo está alcançando o objetivo do programa? O objetivo do programa tem que convergir com a estratégia. Se você está fazendo tudo o que você disse que ia fazer e está alcançando o objetivo, seu programa é efetivo. É isso que a auditoria vai fazer. E na primeira linha, a auditoria vai avaliar o quê? A obediência. Primeira linha, você conhece o programa? Ele existe. Mapeamento de processos faz parte da segunda linha. Você conhece os processos? Sim. Conheço. Você sabe quais são os riscos que tem nos seus processos? Não sei. Opa, alguém falhou. Ou foi um risco de imperícia, que eu não dei conhecimento para ele, ou ele está sendo negligente ou imprudente. Ou está sendo doloso, né? Ele está com intenção de fazer errado. Então, percebe que não tem mais como separar, gente. E eu fiquei muito feliz com a 2013, com o COSE CIF, que escreveu isso, né? Porque eu e Leandro, a gente fala disso desde 1990, quando a gente começou nessa vida, né? E a versão 2020, Fábio, e a versão 2020, ela reforça que a terceira linha ela tem que trabalhar com expertise e com assessoria para ajudar a segunda linha e a primeira, quando eles não sabem ou não fazem, para sentar na mesa, pegar no braço e dar aula e ensinar, porque o auditor sabe, o controle interno sabe, mas o gestor não sabe às vezes. Tem que pegar no braço, jogar para a sala e fazer conscientização, fazer kickoff em 100% dos projetos. É assim, kickoff no primeiro dia, projeto, final do projeto, pelo menos, vai lá e faz um workshop. Vamos traduzir, faz treinamento, dissemina informação. Isso é muito importante. As áreas têm que ter sinergia, tem que ser sincronia. As linhas de suporte, né, ou de governança. Vamos deixar o Marcos também aqui um pouquinho, né, Edu? Não, eu ia perguntar um negócio do Marcos, vou perguntar ainda. Mas, assim, uma coisa que eu queria comentar dessa fala de vocês, e principalmente com o que o Fábio falou, eu acho que nós que trabalhamos em uma empresa financeira muito grande aqui no Brasil, é o Bradesco, que a gente já comentou aqui, a gente vivenciou um pouco dessa mudança cultural, né? Da auditoria, que era uma auditoria com caráter muito mais... Era inspetoria. Era inspetoria, lembra? Era inspetoria, exatamente. Porque assim, era uma questão muito mais, era um poder de polícia, era uma forma muito mais séria de abordar e de chegar, e eu já não estou no banco já há muito tempo. Ríspido até, né? Para ser sincero, era ríspido. Era uma coisa assim, de dar medo mesmo, né? Então as pessoas tinham um receio, falavam, ixi, a inspetoria chegou, né? Alguma coisa, cabeças vão rolar, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia, eu já sei que há muitos anos, no próprio banco mesmo, é completamente diferente. O trabalho da inspetoria é um trabalho, né, que a auditoria é um trabalho consultivo, é um trabalho de apoio, é um trabalho de aproximação, né, é um trabalho de confiança mútua. Quando um auditor, então, chega ali numa área, num dono de processo, num gestor de atividade, ele ganha confiança e consegue não só falar da boca para fora, mas consegue provar, estou aqui para te ajudar e me diz quais são as suas preocupações e nós vamos, né, buscar aí esses riscos, enfim, vamos buscar a melhor maneira de mitigar. Por isso que tem a recomendação da auditoria, né? Quando eu citei aí o IPPF e a NBCTI 01,
mesmo nesses normativos, que já faz algum tempo, a NBCTI 01 para auditoria interna é de 2003, a última versão do IPPF é de 2005, mas muito antes disso, ela já tinha esse papel consultivo, esse papel mais aproximado, né? Ela não está lá para punir, ela está lá para apoiar, para ajudar, para melhorar o trabalho como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Eduardo, você concorda que, ó, por que mudou? Por que mudou esse comportamento e essa abordagem da auditoria nos bancos? Porque a evolução do GRC também contribuiu. Sim. Porque, sim, ó, agora você tem muito fortemente os canais para denúncia, que isso deu uma velocidade e tirou um pouco aquela incumbência da auditoria de apurar somente fraudes, porque era esse o contexto maior da auditoria. Então, quando você cria mecanismos mais recorrentes, mais próximos e efetivos, não cabe mais você ter uma equipe, porque uma equipe da inspetoria do banco eram pessoas sênior, bem treinadas. Você não vai ficar usando um cara desse para ficar sendo um cachorro perdigueiro, para ficar buscando problema. Esse cara tem muito mais a entregar. Então, mudou e aproximou essa metodologia da auditoria interna, da inspetoria, para orientação a risco, como é a nossa. Aí faz mais sentido. Então, agora, qual é o grande propósito? Se a gente conseguir fazer essa sinergia acontecer de fato, a auditoria ela vai ter ainda mais tempo para poder atuar em processos que ficou um pouco desconectado da nossa área. Quais são eles, para te dar exemplo? O Leandro falou no início do nosso bate-papo a questão do compliance, né? O compliance ele tem 3 grandes vertentes. Ele tem uma vertente regulatória, que é essa da lei e da resolução, que você não foge. Você tem o compliance corporativo, que advém do regulatório, e é onde você cria suas políticas, suas normas internas, e você tem o comportamental, que veio muito fortemente agora com o advento da lei. Na parte regulatória, do compliance regulatório, algumas atividades, elas saem da nossa gestão. Qualquer regulação que você verificar, por exemplo, trabalhista, tributária e fiscal, a gente não acompanha no dia a dia. Essa transferência está muito fortemente para o dono do processo. Então, eu acredito que esses processos, onde o compliance ele não tem o monitoramento como ele tem nos demais riscos operacionais, seja um escopo mais adequado para a auditoria de hoje. Porque ela vai estar integrada com a segunda linha, ou seja, a segunda linha vai retroalimentar a auditoria de todas as atividades que foram realizadas, todos os finds identificados, e com isso ela tem matéria-prima para diminuir a sua programação convencional. E aí ela vai atuar aonde o compliance não está tão próximo, porque o compliance regulatório ele está inserido na atividade de tal forma que não cabe só o monitoramento. Ele está acontecendo lá, tem CPC à torta e à direita. Como é que a gente acompanha isso no compliance? É um compliance regulatório. Leis trabalhistas, como é que eu acompanho isso? O que a gente faz você saiu a lei, você vai fazer lá uma avaliação de adequação, uma vez adequado, transferiu a responsabilidade para o dono do processo, e isso vai aparecer na tua matriz em algum momento, se for um processo relevante. São processos não automáticos, né, Fábio? São processos que cabem testes individuais e a percepção de quem conhece ali, né, para poder apontar, inclusive, não está adequado, não está correto. Né? Exato. Perfeito. Ele sai um pouco da nossa gestão. A nossa gestão tem um outro foco. Pois não, pode continuar, Fábio. Não, era isso. O meu. Era isso. Perfeito. Marcos, só para a gente contar também ainda com uma última impressão sua a respeito do seguinte. Nós mencionamos aqui bastante a questão da diferença, não só do apetite ao risco, mas o Fábio comentou da diferença entre uma empresa e outra. Sim. Falando de riscos de segurança da informação, de cyber, de privacidade, até que ponto você entende que essas diferenças influenciam no seu trabalho? Você que é um consultor desse ramo, e aí como é que você percebe se a empresa está mais madura ou não, a depender do apetite que ela tem, que ela põe no risco, dos controles, do que ela quer atender ou não, enfim. Tá, vamos lá. Determinando o nível de maturidade com relação à segurança da informação de maneira geral. Uma boa pergunta é: quantos incidentes de segurança ou quantos incidentes de TI aconteceram nos últimos 6 meses? Né? Se os representantes da empresa me indicam que, olha, não aconteceu nada,
tem alguma coisa de estranho. Você conclui que está grave. É isso, a gente tem um alto número de vulnerabilidades e ameaças que crescem diariamente, né, e um alto número de entidades, né, e pessoas mal intencionadas tentando subtrair algum dado de alguma empresa. E é muito doido a gente ver um aumento tão grande no número de ataques e casos recentes em grandes empresas, tanto em escala nacional, em escala internacional. A gente chega para uma empresa, não, aqui não aconteceu nada, não. Aí vem a segunda pergunta, olha, não aconteceu ou você não está olhando direito? Né? Então, essa é uma boa forma de balizar o nível de maturidade, sabe? Entender o quanto, já copiando, já relacionando ao que o Fábio disse, o quanto a empresa conhece do seu próprio ambiente, né? O quanto ela se autoconhece, o quanto ela se autocontrola, né? Então, essa é sempre uma boa abordagem, uma boa pergunta, né? E aí você comentou sobre a diferença, né, se existe uma diferença entre o risco para uma empresa maior ou o risco para uma empresa menor? Isso. Você identifica com muita frequência diferenças, não só na forma de olhar, mas no apetite ao risco das empresas, no que diz respeito à segurança cibernética? Sim, não somente ao apetite, mas também ao lidar com o tema, né? E a resistência ao lidar com o tema. Empresas de médio e grande porte que a gente pode colocar dentro do nível de empresas que possuem maior nível de entidades reguladoras, né? Elas possuem não somente uma estrutura já básica, né, e um maior nível de controle sobre riscos cibernéticos, como ela também possui maior resiliência, né? Infelizmente, empresas que estão iniciando, ou empresas que estão iniciando a preocupação com isso agora, além da resistência, elas correm um risco muito alto de simplesmente não conseguirem continuar ou progredir, né? Então, existem empresas que sofrem um vazamento de dados ou sofrem algum tipo de ataque e não conseguem retomar as operações, né? Ou sofrem algum tipo de sequestro de dados. Então, empresas de médio e grande porte, elas possuem maior abertura para falar sobre isso, né? E possuem maior estrutura e maior resiliência para uma continuidade de negócios. Empresas de menor tamanho, em número de operações, número de processos, ou até mesmo em faturamento, além da resistência, olha, por que eu vou olhar para isso agora? Né? Poxa, lá vem o moço da segurança da informação falar comigo, né, agora, por que eu vou olhar para isso agora? Além dessa resistência, a gente tem também a situações onde essas empresas simplesmente deixam de existir, por conta de uma situação envolvendo o cenário cibernético. E quando a gente vê exemplos como esse, a gente pensa, há muito que evoluir ainda a maturidade, né, na parte de gestão de riscos, controles, compliance, não só nos ambientes de cibersegurança. A gente discutiu aqui bastante outros tipos de operação. Quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa, nessa parte as empresas estão mais avançadas, tem tecnologia, tem regulamento, enfim, mas não, né? Uma parte tão importante que muitas vezes não tem atenção devida. Infelizmente não, e eu vou fazer um gancho com o que o Fábio comentou, né? Eu acho que no momento em que nós somos solicitados para fazer uma avaliação do nível de maturidade em GRC ou fazer a implementação de uma ferramenta de tecnologia, nós somos acionados pontualmente, né, por representantes, por exemplo, das áreas de auditoria interna, controles internos, riscos e conformidade, né? São muito difíceis as ocasiões onde nós somos acionados pela empresa como um todo, como o Fábio comentou, sendo representado ali pelos seus executivos, pelo C-Level, né? Ou por um representante que tenha a visão do todo, né? Com segurança da informação, cibersegurança é a mesma coisa. Normalmente, nós somos acionados por representantes da equipe de TI, infraestrutura, ou até mesmo os representantes de segurança da informação, né? E essas áreas, elas não conversam entre si. Então, é importante que a empresa converse, de maneira geral, converse entre si, tenha a visão daquilo que quer implementar e qual é a principal necessidade. É isso. Perfeito. Acho que é isso que você fala, Marcos. Eu acho que a gente consegue encerrar dizendo o seguinte: a falta de comunicação entre as áreas que compõem a primeira e a segunda linha de defesa também é um indicativo também de baixa maturidade em GRC, sem dúvida, não é?
não ter essa comunicação fluida, enfim, várias coisas que poderiam ser tratadas deixam de ser tratadas, né? Sim. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês três. Olha, nós ainda temos agora 190 pessoas, 191 pessoas aqui com a gente. Nós passamos aí praticamente toda essa 1h30, um pouquinho mais, com próximo a 250 pessoas assistindo esse primeiro dia do GRC Talks. Eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui, dos participantes, enfim. Dizer que esse conteúdo vai estar disponível em mídias digitais, que vocês vão poder assistir depois, né? E falar também que, de alguma forma, nós podemos prover os contatos com os nossos participantes, o Marcos Paulo da Safeway, do professor Leandro Jesus também, que ele é o mestre da Academia do Auditor, e do Fábio Bastos, com a RSM também. Quero agradecer bastante a presença de vocês. Foi uma honra, um prazer contar com vocês aqui. E quero dizer para vocês, acessem perinit.com, né, comercial@perinit.com também, e aí a gente vai colocar os contatos aí dos nossos participantes, para que todos vocês que estão aqui presentes possam contatá-los, enfim. Eu acho que por um pouquinho que nós conversamos aqui, vocês puderam ver o calibre desses profissionais aí no mercado, né? Foi um prazer contar com vocês. E eu vou deixar aí que cada um de vocês aí dê uma palavrinha, então, para a gente poder encerrar, finalizar esse nosso bate-papo. Por favor, Fábio Bastos. Pode começar, por favor. Eu só tenho a agradecer, passou rápido demais. Eu estou vendo aqui, tive até que ligar a luz aqui, que a luz estava ficando escura. O tempo passou que a gente... Rio de Janeiro já escureceu. Já. Isso quer dizer que o assunto foi bom. Quando a gente não percebe o tempo passar, o assunto é bom. E GRC é isso, tá, pessoal? Então, falar de risco é bom. Fique certo disso. Parabéns mais uma vez, Eduardo, pela iniciativa aí da Perinit. Marcos, obrigado, prazer. Leandro, prazer. Estamos juntos, o que precisar. E como o Eduardo falou, meu contato vai estar disponível para vocês. Falar de GRC, para mim, sempre é um prazer, tá? Então, fiquem à vontade. Sucesso a todos. Perfeito. O contato, pessoal, nós vamos colocar, eu acho que basicamente, a princípio, o LinkedIn. Mas aí talvez depois a gente conversa com eles, se for o caso, a gente coloca outras formas também, tá bom? Vamos lá, professor Leandro. Eu vou agradecer a alguns amigos de Natal que já pediram para aqui no LinkedIn, então a informação está chegando lá no Rio Grande do Norte, né? Então isso é muito bom. E queria falar para vocês também que, além das escolas, né, universidades e órgãos aí de mercado, existe um canal chamado Academia do Auditor, onde tem auditor falando para auditor lá, tá? Então não é do livro, é da experiência. Então quem quiser acessar lá nos canais das redes sociais, como o Edu sinalizou, tem lá. Um agradecimento final aqui, prazer em falar com Fábio, Marcos, Edu novamente, tá? Então podem me chamar para as próximas, que eu estou aqui à disposição aqui para trazer o Leandro e trazer o Jesus também para abençoar aqui a nosso GRC Talks aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado. Marcos Paulo. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer também. Foi como o Fábio comentou, né? O tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, quando a gente está trocando ideia aqui sobre um tema tão relevante. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de participar, pela oportunidade de aprendermos, porque através e por meio dessas trocas a gente aprende bastante, né? E, naturalmente, os nossos contatos estão à disposição, estarão disponíveis, e eu faço convite, né, para que os nossos ouvintes também entrem em contato com a Safeway, para que a gente possa ajudar, não somente na parte de GRC, mas também na evolução de outros temas, como segurança da informação e cibersegurança de maneira geral. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Marcos Paulo, Leandro Jesus, Fábio Bastos. Obrigado a todos que estão aqui presentes. E até a próxima. E a próxima vai ser bem próxima ao segundo evento aí do GRC Talks. Ainda teremos mais outros eventos essa semana. Forte abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Até mais.